seja louvado. Eu me chamo Karina, falo aqui da cidade de Alagoinhas e tô contando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Deus me fez sentir de contar como Ele preparou meu veículo. Eu vi na necessidade da minha mãe, minha também, de sempre andar a pé e caminhar um longo percurso para trabalhar. E o meu desejo era de ter um carro, Deus preparasse um carro para que pudesse levar minha mãe para trabalhar, pudesse trabalhar também e pudesse congregar, que a gente sempre dependia de irmãos para que levasse a gente para congregar em outras comuns longe, né? E Deus me fez sentir, de fazer um consórcio. Então fui até uma loja e fiz um consórcio de uma bis. Ficou certo de que a minha mãe ia dividir o valor das parcelas comigo, para não ficar tão pesado. E aí, acredito que minha mãe só me ajudou a pagar uns 2 meses. Depois não teve mais como ela me ajudar a pagar. E eu fiquei com aquelas parcelas sozinha. E quem faz consórcio sabe que aquela parcela não fica fixa, né? A depender do que vai aumentando o valor daquele bem, o valor da parcela também vai aumentando. E aí, eu sempre declarava a Deus, para Ele me ajudar a ter condições de pagar, arcar com aquelas parcelas, com aquele compromisso. E o vendedor, falou que se eu quisesse aquela moto logo, eu tinha que dar um lance. Só que o lance era muito alto, tinha que dar um lance de 3 mil, 4 mil, ou mais, o tanto que eu pudesse pra eu ter aquela moto logo. E Deus sabia que eu não tinha condições de dar um lance naquela moto. Então eu comecei a orar a Deus constantemente, de que eu fosse contemplada, sem precisar dar lance naquela moto. Eu fosse sorteada, que todo mês tem um sorteio e aí você pode ser contemplada. Então comecei a entregar nas mãos de Deus, falava: Senhor, o Senhor sabe a minha necessidade, sabe que eu não tenho condições nenhuma, Senhor, de dar lance nessa moto. Mas o Senhor também está vendo a minha necessidade, o quanto a minha mãe anda a pé, Senhor, quanto minha mãe anda, Senhor, para poder chegar no trabalho dela, vai e vem, é muito longe, Senhor, às vezes chega com as pernas doendo, o quanto eu também, Pai, ando para chegar no meu local de trabalho, e o Senhor sabe, eu dava graças a Deus quando eu achava uma carona, porque era longe, e o percurso era muito para poder chegar. Então, eu comecei a orar a Deus constantemente nessa parte. E o ano se passou, e a minha mãe, ela veio a ser demitida, daquele emprego, e ela me fez uma proposta, com aquele dinheiro que ela recebeu dos tempos trabalhados. E ela me fez uma proposta que o que eu queria, se eu queria o lance da minha moto, ou se eu queria a minha habilitação. E Deus sabia também o desejo do meu coração, que não adiantava eu ter uma moto e não ser habilitada também, eu não queria andar errado. E Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz completa e Ele faz perfeita. Então, eu ali escolhi, mesmo querendo aquela moto, mesmo querendo suprir aquela necessidade, eu escolhi a minha habilitação. E ela falou: então tá bom, vai lá na outra escola que eu vou pagar toda a sua habilitação. Eu disse: glória a Deus. E eu fui, saí ali no horário de almoço, daquele trabalho, e fui pesquisar valores, comecei a pesquisar valores das autoescolas para ver o que estava mais em conta. Então fui ali naquela determinada outra escola, e fiz minha matrícula,
E quando eu estava retornando pro trabalho, né? Quando eu cheguei no trabalho, eu recebi uma ligação. E nessa ligação, a moça falou que eu tinha sido contemplada, tinha sido sorteada e que a minha moto iria sair, que eu poderia me dirigir à loja mais próxima, né? Na Motopel, que para retirar meu veículo, a minha moto. E eu fiquei tão contente, eu dei glórias a Deus. Foi uma emoção tão grande que eu senti, que Deus tinha ouvido a minha oração e que Deus tinha suprido aquela minha necessidade. Então eu fui até a loja mais próxima, achando que eu já iria sair com a moto, né? Mas quando eu cheguei lá, não foi assim. Eles falaram que eu tinha que ir para uma fila de espera para aquela moto poder vir. Eu falei, tudo bem. Eu achava que seria cerca de um mês, né? 15 dias, né? Para aquela moto vir. Mas não foi assim. Eu vi que foi tudo um operar de Deus. Então eu comecei a fazer aquelas aulas, né? Na aula de escola, aquele processo para tirar a habilitação. E sempre procurando saber qual posição eu tava. E aí eles me falavam que eu tava numa posição. E quando eu ia perguntar de novo, eu falava que eu tava em outra posição. Que em vez de eu estar adiantando, eu tava retardando, tava me colocando pra trás e passando gente na minha frente. E eu comecei a questionar o porquê eles estavam fazendo isso, sendo que eu tava em certa posição e depois tava em outras posições. E eu não entendia o porquê aquilo. Mas ali tudo era o operar de Deus, o movimento de Deus. Eu comecei, né? Todo o processo, fiz as provas para tirar aquela habilitação. E agradeço a Deus que aquela moto, ela não veio sair enquanto eu não tinha a minha habilitação nas mãos. Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz tudo perfeito. É tudo na perfeição, no mínimo detalhe. Então, quando aquela habilitação veio a sair, aí sim, a minha moto veio a sair. Então, eles pediram pra mim ir lá na loja, acertar tudo da moto. E quando eu cheguei naquela loja, eles falaram que eu tinha que pagar o valor do frete, mais um outro valor, por conta que, como eu tinha sido contemplada, a minha carta tinha sido congelada. Então, eu tinha que pagar, né, aquela diferença de valor, mais aquele frete que dava em cerca de uns 3 mil reais. Eu fiz, Senhor, tende misericórdia, Deus. O que eu vou fazer agora para pagar 3 mil reais? Mais as parcelas da moto, porque eu tinha sido contemplada, mas eu continuava pagando as parcelas da moto. Continuava pagando. E sempre ia aumentando. Chegou a cerca de eu pagar 400 e poucos reais só da parcela da moto. Imagine eu ter que pagar 3 mil reais. E detalhe, eles só parcelavam para 4 vezes no cartão. Então, tipo, para uma pessoa que é assalariada, pagar a parcela da moto e ainda pagar um valor bem alto referente à retirada daquela moto, eu não tinha como, e Deus sabia que eu não tinha como. Então eu comecei a clamar a Deus, Senhor, o Senhor sabe, Pai, a minha necessidade, sabe que eu não tenho condições nenhuma, Pai, de retirar essa moto, o que eu vou fazer, Senhor? E aí Deus me fez sentir de conversar com a minha gerente, né, para que ela falasse lá com o dono daquela empresa que eu trabalhava, de pagar aquele valor para mim, daquela moto, e parcelasse para mais vezes, e que fosse descontado do meu contra-cheque os valores daquela parcela. E eu pedi para parcelar assim, para umas 12 vezes ou mais, o tanto que ele pudesse parcelar, para que eu fosse ir pagando. Então aquela gerente foi ali, conversou com aquele patrão concordou, e ele foi até comigo, né, naquela loja, que foi um mover de Deus também, que
Deus tocou o coração, né, daquele homem. Agradeço muito a Deus mesmo, de que não é algo que a gente se vê, né, de um patrão e ali naquela loja passar o cartão dele, né, e para eu retirar aquela moto, né, coisas que a gente não se vê, mesmo eu pagando, mas é coisas que a gente não se vê. Então ele foi, né, fez o pagamento daquela moto, né, daquela parcela e daquele frete, e eu consegui, pela misericórdia de Deus, retirar minha moto. E creia, irmãos, Deus é tão bom que até hoje, né, eu nunca paguei 5 centavos daquele valor que aquele patrão passou o cartão ali para eu retirar minha moto. Eu dou graças a Deus, louvo a Deus, engrandeço a Deus e pela vida dele também, que Deus fez essa obra na minha vida e que eu não precisei pagar 5 centavos. Sou grata a Deus que hoje minha moto está quitada pela honra e misericórdia de Deus. Deus sabe que não é nada para me engrandecer, mas que o nome deles venha a ser louvado na minha vida, engrandecido. Sempre, sempre, sempre o nome dele. Sou grata a Deus também, que Deus já preparou o carro também, de uma maneira especial. Deus é muito bom, com aquele mesmo dinheiro que o Senhor preparou a minha habilitação, o Senhor preparou o carro também, né? Minha mãe comprou o carro, então sou grata a Deus que eu pedi um veículo e hoje eu tenho 2, né? Para ir trabalhar, para ir louvar a Deus, para ir para a casa do Senhor. Então sou grata a Deus, que só o nome dele venha a ser louvado na minha vida, por essa maravilha que ele fez. Também eu peço a oração, essa querida irmandade, que eu tenho uma causa na mão de Deus, que aos meus olhos é impossível, mas aos olhos de Deus não. E nosso Deus é um Deus de impossível. E eu creio que, se for da vontade dele também, ele vai fazer essa obra na minha vida. E eu vou voltar aqui e vou contar a obra que Deus fez na minha vida. Eu sou grata a Deus por tudo, por grandes maravilhas, muitos livramentos também. Eu tenho visto Deus fazer na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E só o nome dele venha a ser hoje e eternamente louvado.